daquela região das terras antigas de Canaã, hoje da Palestina, e essa carpa, ela faz o seguinte, ela faz como um crocodilo, ela põe algumas ovas, né, e enfim, os filhotes dela eclodem, e aí ela põe para dentro da boca. Ela tem um espaço para água na boca, que ela cria os filhotes até uma certa altura do campeonato, até que eles podem caber na boca dela, ela segura ali. E essa, porque ela vai se alimentando do que ela come. E quando eles já não tem um espaço que ele pode sobreviver sozinho, então ela larga. Para ela se guardar o espaço livre na boca dela para os próximos peixes, porque ela não tem muitos filhotes, então ela coloca uma pedra no lugar para que não cresça a carne, para que o lugar fique vago. Só que essa pedra naquele dia não estava, essa carne não estava com uma pedra na boca, estava com 2 moedas. Então ela segura ali dentro, então veja bem, Deus já criou o peixe, fez o peixinho inteligente ao ponto de ele guardar um espaço para guardar 2 moedas, para que quando Pedro jogasse a rede, pegasse, pagasse o imposto por Jesus e por ele. Isso aqui está aqui, irmão, tem muita coisa boa. Bom, são aqui 500 e poucas páginas, né, gente? Eu estou lendo no começo, estou lendo um pouco, estou lendo devagarinho. Fala sobre, por exemplo, os peixes, sobre os insetos, sobre as árvores, sobre as plantas, sobre os animais, sobre a vegetação. Eu ainda estou na parte só da geografia, a formação dos montes. Irmão, é muita coisa boa aqui dentro. Eu recomendo você comprar isso aqui. Eu não sabia do tesouro que esse aqui é muito bom. A vida diária dos tempos de Jesus. Tem muito desse conteúdo aqui, mas esse aqui é o melhor de todos até hoje que eu vi. Muito bom. O autor é Vida Nova Editora. Henry. Eu vou colocar no quadro aqui, ó. O autor é Henry. Quem que vai pegar? Daniel Lucas vai pegar? Hobbs. Oi? Vai pegar? Vou procurar aqui. Henry Daniel Hobbs. É a vida Não enxergo nada. diária nos tempos Só tem Tem uma edição ampliada, essa aí, pastor? de Jesus. Oi? Que edição que é? Sim. Terceira edição. No Amazon tem a terceira edição. Não, foi? Terceira edição. Olha, gente, é muito bom. Bom, eu toda vez que eu usar um livro que eu digo é muito bom, né? Mas é que é muito bom. Eu vou dizer para você. Eu tenho 3 sapatos, 3 calças e 5 e 6 blazer. Tenho contado que tenho meu guarda-roupa. Mas livro tem pra caramba. Porque os calçados não levar até que acabe a sola. Mas esses livros podem orientar até a eternidade. Então, vale a pena demais. Eu aprendi com o meu pastor. O pastor Ulisses dizia que ele usava um sapato furado embaixo, e daí quando ele ia dobrar no púlpito, ele dobrava o joelho assim, com um pé em cima do outro, para cobrir o buraco que tinha no sapato. Mas ele tinha 300 e poucos livros em casa. Aí a mamãe ali guardava dinheirinho, que ela lavava roupa para ele comprar um sapato novo, ia dar dinheiro para ele lá, ele ia na biblioteca e comprava livro. Em compensação, um dia ele foi dobrar o joelho e errou o sapato, deixou o furo para aparecer, da igreja viu, foi lá e comprou um sapato para ele. Mas ele sempre diz o seguinte: os calçados vão levar até o momento que acabar, mas os livros podem conduzir à eternidade. Então, de tudo que deve buscar o homem, sabedoria, conhecimento. Salomão vai dizer: eu busquei. Né? E a sabedoria estava lá no começo já. Sabe, tudo que deve buscar, porque conhecimento hoje jamais vai nos tirar de nós, irmãos. Nada vai nos tirar sabedoria, conhecimento. Quando o rei Ciro da Pérsia chamou os seus 4 capitães e pediu para eles qual era o maior poder que existia, e um desses capitães era Zorobabel. Flávio José conta isso. Zorobabel, aquele mesmo príncipe que levou Israel de volta, na primeira leva de volta, e começou a reconstrução dos muros, né, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Ele, Zorobabel, ele eram os amigos fiéis de Ciro da Pérsia. E Ciro começa a interrogar, e um vai dizer que é o poder do ouro, o outro vai dizer que é o poder do vinho, o outro vai dizer que é o poder das mulheres, enfim, e ele vai dizer que nada é maior que o poder da verdade. Pelo conhecimento da verdade, todo o poder é desfeito. E aí quando ele fala sobre isso, ele destrona os demais 3 príncipes, ao ponto de Ciro perguntar para ele: o que tu queres? Eu quero voltar para Jerusalém, eu quero voltar para lá. Flávio José conta isso, então é interessante. Conhecimento, nada vai nos tirar a verdade, nada pode irromper contra a verdade. Bom, vamos estudar então, irmãos, história do pentecostalismo, muito bom isso aí. Vamos ler bastante hoje, primeira aula a gente lê bastante, nem trouxe vídeo nada hoje. Temos que entender o pano de fundo da história. Antes, abre aí na tua página 9, né? Acho que página 9. Esse canetão está meio falhando, mas a letra já não é boa, né? O canetão falhando aí. Tá apagando bem. Tá apagando? Tá apagando. Acho que tem, ó. Sino.
Quero ser uma mulher transformada, né? Eu estava no congresso de oração, tinha um obreiro que cantava assim, eu quero ser uma mulher transformada. Eu disse, ô rapaz, eu não, cara, não quero não. Minha esposa está bem aí. E ele cantava com vigor, eu fiquei até assim de interromper ele, assim, quieto, assim, olhei pro lado, assim, Jesus, é que eu falo ou não falo? Não, não aguentei, tive que falar. Para ele falar. Senhor, ô pastor, não quer não. Ele chorando, se alegrando, eu quero ser uma mulher transformada. Rapaz, não, sangue de Jesus te repreenda, rapaz. Que isso? Bonito, tão bonito, né? Primeiro, a gente parte falando, parte profetizamos, né? Melhor não profetizar, né? Olha só, vamos entender um negócio primeiro, antes de mais nada. Nós não podemos cometer anacronismos dentro da história. Lembra que é anacronismo, né? Anacronismo é julgar fatos do presente, fatos do passado com o pensamento do presente. Porque a gente vai entender, mas por que naquele tempo fizeram? A gente vai falar, por exemplo, escravidão. A igreja apoiou a escravidão naquele período. Os senhores de terra, eles tinham escravos, mas evangelizaram os escravos e criaram uma nova cultura dentro da senzala naqueles dias. Então, temos que entender tudo isso aqui. Mas como naquele tempo, sabe, causa uma certa ira? É que nós não estamos vivendo aquele no contexto histórico, aquele momento histórico. Nós entender. Então, quando a gente fala de história, nós jamais podemos usar a nossa realidade hoje para julgar o que se passou no passado, ou vice-versa. Porque lá se vê um tempo, se vê um pensamento, se vê uma cultura que nós não vivemos hoje. Nós temos muito pensamento assim, que saudade daquele tempo, né, da igreja, vai ser um saudosista, é bom, né? A gente começa a lembrar, você vai ver, falar de história, que vai lembrar, por que isso não acontece hoje de novo, né? Por que não vem esse tempo de novo? Mas vou dizer, será que nós tivéssemos hoje esse tempo de novo, nós viveríamos daquela forma? Sabe? Será que nós voltássemos ao tempo da igreja no passado? Né? A gente fala com saudosismo, com aquele amor, aquela paixão saudosista, né? Ah, pastor, porque eu não vivi nesse tempo, não aproveitei esse tempo da igreja. Mas os irmãos falam assim, pastor, aquele tempo que chegava na porta da igreja, aquela glória tomando Jesus, já batizando, né? E a gente vai entender por que também disso, né? A paixão era tão grande pelo fervor do Espírito Santo que não havia espaço para mais nada. Né? Nós não tínhamos grandes pregadores, não tinham nomes, não tinham pessoas formadas, a maioria do povo era um povo muito simples, mas havia um desejo ardente pela presença do Espírito Santo, né? E isso foi se perdendo com o passar do tempo, infelizmente, foi se perdendo. Mas não podemos, então, usar isso. Primeira coisa, não podemos usar, temos que entender cultura, entender fatos históricos, entender contexto histórico, entender que aquele tempo era um tempo, que agora é outro, a presença de Deus é a mesma, real, a atuação dela nesse tempo, talvez a gente veja de uma forma diferente, e algo que eu preciso que você entenda, e que nós temos que entender, é que Deus não muda, não mudou e não vai mudar. Ele vai dizer isso, Senhor, sou Deus, eu não mudo, né? Não há nele sombra alguma de variação. Quem era o Deus que cria todas as coisas, é o Deus que consuma todas as coisas. É o Deus que desenrola o pano de fundo da história, é o Deus que consuma o ato, é o Deus que abre a história, é o Deus que fecha. Então Deus é o mesmo, não mudou. O ser humano é que mudou. O ser humano mudou e a mudança dele faz Deus mudar a sua forma de atuar? Não, Deus permanece igual. Porque se Deus mudasse conforme o homem, então Deus era mutável. Então Deus é mutável quer dizer que Deus não é perfeito, porque perfeito é alguém que não precisa de mudança alguma, porque toda mudança que existe já está nele. Então logo Deus é perfeito. Entendendo isso, a história sim, a história ela vai sendo mudada. E irmãos, o principal agente que traz essa mudança para a igreja, para a história, é a igreja. A igreja é a única instituição da terra que está presente em toda a história. Irmão, você perguntar assim, pastor, como é que vai ser para o mundo que a Bíblia é real? Olha para Israel. Tudo que Israel foi, está na Bíblia. Israel é a prova real da Bíblia. Ah, mas Israel está lá, então olha para a igreja. A igreja é a prova real que a Bíblia é verdadeira. Porque a igreja está presente em todos os fatos históricos. Lembra que a gente estudou a história da igreja? Em todo momento histórico da igreja está presente. E o que torna mais importante de tudo é que o Espírito de Deus está presente em todo esse contexto também. É aquilo que eu falo lá de Gênesis, né? Que o Espírito se movia sobre a face das águas, né? Nós sabemos que todo o desenho geográfico que existe foi desenhado pelo vento, pelo sol e pela água, né? Então, na verdade, o Espírito Santo ele está presente em todo o desenho do relevo que há na face da terra, o Senhor que dá uma forma para isso. Mas vamos lá. Vamos para a introdução. Fizemos na introdução, vamos começar a leitura aqui bem dinâmica, bem rápida, bem eloquente aqui, né? Um após o outro vai lendo. Vou ler o primeiro parágrafo, depois o outro vai lendo aí. Investigar a história do pentecostalismo é deparar-se com a manifestação de um movimento do Espírito que gerou a unidade e também uma vivência intensa e cotidiana da fé. Sua principal característica é a ação do Espírito Santo. Sendo assim, para compreender melhor o pentecostalismo é necessário conhecer também a história dos grandes avivamentos. Tal análise é justificada pelo fato desses movimentos conterem características avivalistas, presentes também no pentecostalismo. Próximo.
destacamos que, além do conhecimento da história eclesiástica, também é necessário que façamos uma leitura teológica do movimento pentecostal a fim de compreendê-lo. Pois, como afirmou Derer, ao estudar a Igreja, o historiador não vai poder se furtar ao tema da teologia. Por isso, neste tópico, vamos analisar o vocábulo teológico pentecostalidade, que nos servirá de chave hermenêutica para nos auxiliar na compreensão da história do pentecostalismo enquanto movimento do Espírito Santo. Olha só, para entender o que é pentecostalismo e pentecostalidade. Na verdade, porque a gente está no Brasil, né? E o português nosso é uma coisa de louco, né? O português nosso é muito fraco. E aí a gente tem que usar um monte de... E não bastasse os caras ainda querem mudar de língua. Já era ruim e ainda ficam mudando, né? Mas a diferença entre pentecostalismo e pentecostalidade, primeiro, pentecostalismo. O que é o pentecostalismo, irmãos? É um movimento que se origina, ou tem a sua origem, para nós, em 1906, nos Estados Unidos. O que acontece em 1906 nos Estados Unidos, irmãos? Alguém sabe dizer? O que acontece em 1906? Los Angeles, Califórnia, Rua... O quê? Azusa. Rua Azusa. E o que acontece na Rua Azusa, irmãos? Isso estamos falando de pentecostalismo, porque pentecostalismo é um movimento, ok? Pentecostalismo é um movimento, tá? Movimento, é uma parcela do que acontece na pentecostalidade. Pentecostalismo é um movimento. Em 1906, Rua Azusa, acontece o quê? O grande movimento da igreja dirigida por William Seymour. Lembra de William Seymour? Alguém já ouviu falar de William Seymour aí? Não. Quem já ouviu falar de William Seymour? Levanta a mão aí. William Seymour? Ninguém? Não. Jesus amado. Então, pentecostal, gente, temos que saber dessa história. Isso aí é uma coisa, isso aí é escola bíblica dominical, tá? Escola bíblica dominical. William Seymour, então vou ter que contar um pouco da história rapidinho aqui. William Seymour, ele estava em Topeka, no ano de, deixa eu ver se eu anotei aqui, 1901. Vamos entender a história, tá? 1901. Presta atenção, história, se você não prestar atenção, você se perde. 1901, Topeka, no Kansas, também nos Estados Unidos, né? Todo dia eu falo nesses lugares aqui, né? Kansas, não vai falar. Enfim, tem um professor lá, de uma escola dominical, chamado Charles, né? Fox Parham, acho que escreve assim, se não me engano. Charles Fox Parham. Esse camarada aqui é um cara apaixonado pela palavra. É um cara que vai impulsionar todo o movimento pentecostal no mundo. Esse cara aqui é um cara que, olha, gente, nós temos que conhecer um pouco da história desse cara. Ele vai se perder depois, ele vai se perder, eu digo assim, na questão de racismo, porque aqui nós vamos falar, entender que aquele momento histórico, nós vamos falar que é um Estados Unidos racista, em que irmão, isso vai perdurar durante muito tempo, né? Nós vemos até uma muito recente, que é o Ku Klux Klan, aquele pessoal que usava aquelas toucas na cabeça lá e queimava as pessoas de cor negra, enfim, tudo aquilo que existia nos Estados Unidos, o racismo é muito forte. Aí vem aquela questão de nosso grande nome aí da história, grande revolucionário, né? O pastor Martin Luther King Jr., que vem com aquela, eu tenho um sonho, né? Aquela frase que marcou até hoje, que ele fala de justiça, de liberdade, de igualdade, não julgado pela cor da pele, mas julgado pelo intelecto e pelo ser da alma. O cara é fantástico. Mas nesse período aqui, lá atrás, nós estamos falando de 1901, esse camarada aqui, Charles Fox Parham, ele tem uma sala de escola bíblica. E ele conversa num momento de oração muito frenético, e ele disse para a turma, não vamos embora, vamos orar mais uma hora. Está muito gostoso a oração. E eles começam a orar. E havia no corredor, tremendo, corredor aqui do lado, mas é no final da sala, tinha um camarada sentado, negro, caolho, né? Tinha uma visão de um olho. Ele não podia sentar na classe, porque na classe era só de pessoas brancas, então ele podia sentar só lá de fora. Entendeu? Veja, pastor, de dar, né, aquela coisa, meu Deus, de racismo. Nós vamos entender o contexto histórico do momento. Naquele tempo era assim. Eu falei antes aqui sobre história. Naquele momento era assim. E ele senta lá para lá de fora, ele é obrigado a sentar lá de fora, e ele está lá de fora, ele está ouvindo o pastor Fox Parham falar. Até que mais tarde tem um embate muito grande entre os dois, tem um embate gigantesco entre os dois. Mas esse camarada, eles vão orar mais uma hora. E o povo vem em oração. E fica em oração, de repente eles batizam uma mulher com o Espírito Santo. Eles batizam, irmãos, aquele momento, nós vamos ver que aquele momento histórico, quem domina as igrejas, a religião, são as igrejas tradicionais. Não havia batismo do Espírito Santo. Não havia batismo do Espírito Santo. Há um movimento diferente.
Tanto é que Gunnar Wingre e Daniel Bergman têm um encontro com William Seymour e com Fox Parham mais tarde, antes de vir para o Brasil. Tem um encontro, irmãos, o movimento começa ali. E aí, em 1901, Jesus batiza a primeira mulher com o Espírito Santo. E Jesus batizou, começou a batizar a turma toda. E esse William Seymour, essa caneta está ajudando muito. William Seymour, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, porque eu vou escrever certo. Isso. William Seymour, ele está lá. Ele é um missionário, um evangelista. E ele está lá no culto, na escola bíblica. E ele fica lá, e ele fica naquela coisa, eu quero também isso. Enfim, ele é ordenado pastor mais tarde, mas devido à questão racial e tudo, ele é deixado nos cantos, né? E ele então vai até os Estados Unidos, começa a pregar nessa região, na Azusa, em Los Angeles. Ele começa a pregar. Interessante, na cidade dos Anjos, né? Ele começa a pregar o avivamento. Em 1906, ele cria a congregação apostólica, comunidade de fé apostólica, eu acho que era isso. E ele faz o que? Ele aluga um estábulo de cavalos, um prédio antigo que era estábulo de cavalos, abandonado, né? Um lugar sujo, e ele inicia ali a comunidade apostólica. E irmãos, sujo como está, deram uma limpada por cima, você não é muito caprichoso nessa questão aí, né? Ele diz que fedia cavalo ainda. Mas enfim, aquilo, irmãos, era um prédio antigo. Deus começa a fazer um mover muito grande. Antes disso ainda, antes de 1906, algum tempo antes, ele vai para Los Angeles para ser um missionário. Chegando lá em Los Angeles, ele não tem onde morar, ele mora na casa da família Asbury. E nessa casa da família, na rua Brené Bray Norte. Era uma rua um pouco afastada do centro. E ele começa a fazer, a casa toda a família toda era evangélica. E um dia ele chega em casa, começa a fazer um culto, mas ele morrendo de favor. Começa a fazer um culto e ele vai ministrando a palavra e vai orando por ele. De repente Jesus começa a batizar toda a família do Espírito Santo. A filha do casal, que depois se tornou a esposa de Seymour, casou com ele depois, ela nunca tocou um instrumento na música, na vida. E ela tocava piano como se fosse um professor de música. Ela tocava piano com uma intensidade que ela nunca pegou um instrumento na mão. E Deus deu para ela o dom na hora, Jesus batizou o Espírito Santo, e as pessoas começaram a vir para casa, e para ver o barulho que era tão grande, a casa começou a afundar, no chão de tanto movimento do Espírito Santo lá dentro, a casa começou a afundar. Aí depois disso ele casa com essa moça, e eles fundam em 1906 a comunidade de fé apostólica, e ali sim, ali Deus, durante um período curto, não me lembro agora quanto tempo, que a gente vai falar ainda mais sobre isso na próxima aula, o período que durou esse movimento pentecostal, mas durante esse período de tempo, irmãos, vinham pessoas de todos os lugares do planeta para lá, para ver o que Deus estava fazendo. Diz a história, a gente conta a história quando faz muitos argumentos, né? A história diz que ele ficava horas orando, e aí ele pregava muito pouco, ele não era um grande pregador. É um homem simples. E eles oravam, eles sentavam no púlpito, colocavam as mãos sobre a cabeça sobre as mãos assim, enquanto ele abaixava e começava a orar, Deus começava a batizar com o Espírito Santo. Batizar. E diz, segundo a história também, que ele não era batizado ainda naquele momento, que um dia ele ficou 13 horas orando. No final das 13 horas, Jesus batizou com o Espírito Santo. Então ele depois dele, a mulher dele tocou mais um ano e pouco depois da morte dele ainda no trabalho, depois ele trabalhou, acabou. Aí se você chegar lá hoje, Los Angeles, procurar, tem a placa da Rua Azusa ainda, né? Que é o centro, o lugar onde aponta para onde foi a igreja deles, enfim, né? Que deu esse movimento. Então, 1906, eu volto mais, 1901, é quando começa o grande despertamento do Pentecoste. Vem de Topeka, Fox Parham, depois William Seymour, e aí, nesse momento aqui, é que há um encontro de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que participa dos cultos ali, que tem um encontro com William Seymour, que conhece Fox Parham, e aí tem um encontro com o Espírito Santo, e aí são enviados para o Brasil. Tudo, irmãos, é tudo uma conexão, porque a obra de Deus não tem uma ponta solta, Deus faz a ligação, mas o nosso berço desse momento, desse pentecostalismo, você entender, está associado a isso. Mais claro, a gente sempre vai falar sobre a Rua Azusa, que é um ponto importantíssimo na história da igreja. Então isso é pentecostalismo, é o que é um movimento que está até hoje aqui, e nós celebramos, né, quando falamos de pentecostalismo, o maior movimento pentecostal que existe no mundo ainda hoje presente se chama Assembleia de Deus. Como instituição se chama Assembleia de Deus. Ainda, né? Deus não levantar o próximo no nosso lugar. Que Deus faça o que Ele quiser, né? Amém, se quiser fazer. Que faça de novo, né? Que Ele faça de novo. Eu fiquei pensando naquela história, aquele testemunho que contou o pastor Everton. Everton, não. É o pastor. Everton, claro. Contou que o dia que ele pregou a nossa consagração dos jovens, vocês vão lembrar, em que ele conta quando o Billy Graham foi visitar a casa de John Wesley, e Billy Graham se perdeu na casa, né? Foi procurar o quarto onde o Wesley orava, foi lá e colocou os joelhos no lugar onde aquele Wesley colocava os joelhos, tem uns buracos no chão assim, onde ele orava.
E é isso que ele colocou os joelhos em cima, e aí a comissão, o pessoal da visitação vieram visitar, enfim, vieram visitar a casa, mostraram onde ele orava, enfim, a turma foi embora, a professora foi contar aos alunos, entra no ônibus, faltava um, voltava dentro da casa procurar, chegaram lá e encontraram o menino, de joelho dobrado no chão lá, e disse assim, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Era Billy Graham. Deus mais tarde levantou o Billy Graham para ser o grande evangelista. Que Deus faça isso de novo, né? Eu às vezes paro pensando, Deus, faz de novo isso, faz de novo isso, sabe? Movimenta as águas de novo, Senhor. Porque ele, como eu disse antes, ele não mudou, o contexto é diferente, sabe? Mas faz de novo, desperta nessa última hora, sabe? Levanta nós cheio de poder, sabe? E uma coisa verdadeira, não uma coisa superficial, né? Acho que a igreja está cheia de superficialidade, de achismo, sabe? A gente está muito cheio de teorias, muito cheio de... eu vou dizer, eu leio pra caramba, irmão, mas vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos muito cheio de teoria, muito cheio de falta de prática, de vivência, sabe? De poder, falta poder para nós. Deus nos ajude. Então aqui vem o pentecostalismo. E a pentecostalidade o que é? A pentecostalidade não é um movimento. A pentecostalidade é o traço que marca a história da igreja. De Atos 2, porque a igreja nasce do fogo. De Atos 2 até hoje, porque a igreja nasce no meio do fogo. Nós somos, irmão, quem não gostar de pentecostal, pode não gostar de pentecostal, mas nós somos no fogo. E pro fogo nós vamos. Posso falar do fogo, é o inferno, né? Não, nós vamos pro fogo. A Bíblia diz que nós temos um fogo consumidor, e ele questiona quem habitará com as paredes eternas. Quem habitará com fogo consumidor? E o Salmo 84 diz que ele é um sol, não bastasse ser o fogo, ele é um sol, que atrai tudo para si e ele consome, né? Então nós temos fogo. E nós nascemos fogo, e pro fogo nós vamos, né? A gente nasceu, né? E vai para perto do leão, né? E tem gente que vai para a boca do leão. Então eu vou para perto do leão de Judá. Tem gente que vai para a boca do leão, né? Diferente. Então, pentecostalismo e pentecostalidade, as duas diferenças pentecostalismo é um movimento que está até hoje aqui, pentecostalidade é os traços reais da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo precisa ter como base, como diferencial a pentecostalidade. Por quê, irmãos? É o que dá vida para a igreja. Vou aqui fazer uma ressalva. Não é a manifestação somente dos dons espirituais, fala de vida, porque um ser vivo tem movimento. Um ser vivo tem movimento. Movimento gera barulho, mas não estou falando de barulho só. Você acha que barulho que pentecostal é esse barulhento. Não, esse barulho é um resultado de um movimento. Mas o que provoca o movimento é o Espírito. O que provoca o movimento é a presença dele. O resultado disso, barulho, o que acontece, isso é o resultado, não é o que atrai a presença de Deus. Página 10. Pentecostalismo e sua singularidade. Não tenta a caneta, não, irmã? Não tenta a caneta, não, né? Essa não está muito crente, não. Não está muito boa? Não está muito crente. Eu acho que ela está com um tubo meio solto, ela fica escorrendo. Ela tem que ficar escorrendo esse pouquinho. Não tiver um vírus tudo isso aqui mesmo, né? Vamos lá, então. Mas isso aí não é o nosso. Esse aí é dos outros. Então, por isso não está funcionando. O nosso é bom. O nosso é bom. Aí agora eu gostei, né? Esse aí deve ser de alguém que deixou. Agora eu quero ver, ó. Mas é nós agora. Agora é nós. Agora é nós que é nós. Ele não funciona? Você vai. Tem que funcionar, já era. O pentecostalismo e sua singularidade. Gente, o que torna o movimento pentecostal único. Único. Isso é tremendo. Sabe o que torna o movimento pentecostal único? Porque todo movimento tem um dono. Todo movimento tem alguém que fundou. Quem formou o pensamento do budismo é o Siddhartha Gautama, o Buda. Quem formou o pensamento lá do hinduísmo, agora fugiu o nome do camarada, mas quem formou, por exemplo, o pensamento lá do Japão, que é o confucionismo, é Confúcio, né? Mas quem formou o pentecostalismo? O Espírito Santo. Não tem o dono. O que torna isso um momento único é que não tem um papa, não tem um dono. Não tem um presidente de convenção, não tem não tem. Não está limitado a 4 paredes ou um termo denominacional. Não, irmãos, não. Qualquer um. Isso é tremendo porque Pedro vai ser chamado na casa de Cornélio e ele está orando lá e ele vê aquele pano vem, aquele lenço, Deus desce lá, aqueles animais que eram animais proibidos para o judeu comer. Não, levanta lá e come. Comeu sendo judeu, senhora bem, eu vou comer isso aí. Não diga impuro aquilo que Deus purificou. Aparece 2 ou 3 vezes, né? Na terceira vez ele volta em si e diz, olha, tem os camaradas que buscar, a gente vai com eles. Ele desce para o caso de Cornélio.
Chega na casa do Cornélio lá, um cara que não era judeu, não podia estar lá, e ele só chega e diz, olha, todos nós estamos aqui e viemos para ouvir o que Deus é mandado. E Pedro está perdido, Pedro não sabe porque o Senhor disse para ele, vai, mas não disse o que era para falar. E Pedro começa a falar de Jesus. Pedro começa a falar e de repente, Pedro, o que eu vou falar desse povo agora? O que Deus é mandado? Deus não mandou falar nada? Mas aí é uma ordem, né, para eles pregarem a Cristo. Ele começa a falar de Jesus, ele diz que mal havia começado a falar, e de repente o Espírito Santo desceu. E caiu, perdão, o termo caiu sobre eles. Tomou eles. E começaram a ser batizados do Espírito Santo. E vai fazer o quê? Pedro chegou lá em Jerusalém, o pessoal teve na casa um homem impuro, do começo com um homem ímpio. Rapaz, ó, o Espírito Santo desceu lá, vai fazer o quê? Vai impedir isso. Porque não tem dono. O movimento pentecostal não tem um líder. O pentecostalismo está associado a uma, volta a dizer, o maior movimento pentecostal do mundo ainda se chama Assembleia de Deus, hoje está no meio dela, mas não tem um dono. Hoje igrejas, irmãos, que eram tradicionais, que jamais falaram de Pentecostes, hoje já aceitam. Por exemplo, somos uma igreja reformada, reformada na Igreja Avivada, que é uma igreja, não sei se eu lembro o nome dela agora, a Igreja Luterana Avivada, já ouviu falar nela? É uma igreja pentecostal, com os dons. Tem um pastor amigo meu que é um baita pregador, que era da Assembleia, hoje é pastor dessa igreja. Luterana Avivada, é uma igreja pentecostal, cheia dos dons espirituais. A igreja tradicional não tem, não acredita nisso, luterana tradicional. Mas aí tem, então quer dizer, igrejas que historicamente não tiveram isso, hoje tem. Então sabe, há um movimento, esse movimento não está limitado a uma denominação, a um líder. Essa é a grandeza, porque o movimento do Espírito Santo está limitado somente a ele, ao querer dele fazer. E ele faz o que quer. Então isso, a maior singularidade é essa, que a maior particularidade, a maior questão única é que não tem um líder, não tem um dono. Enquanto o homem, né? Porque Deus não é de bagunça, vai ter um Senhor comando sobre tudo isso. Olha o que diz para nós ali o George Glee, o que ele diz. Instintivamente relacionamos a reforma ao nome de Lutero, o metodismo a John Wesley, o exército de salvação ao general Brown. Os próprios líderes do movimento pentecostal são eles mesmos o efeito do movimento. Alguns deles têm sido grandemente usados por Deus para estender a amplitude do movimento. Em alguns casos, foram os fundadores de determinados grupos pentecostais. Mas precisa registrar o fato de serem relacionados ao movimento geral, ou seja, são parte da engrenagem, não são a peça fundamental. Isso é a grandeza do movimento pentecostal. Mas fulano e tal, não. O fato é que o Espírito Santo continua sendo o Senhor sobre esse movimento. Acabou-se. Ninguém pode dizer o contrário. Isso não tem como. E ali tem mais. Esse é o último parágrafo aqui, irmãos, é importante. Ó. É importante reconhecermos também que o pentecostalismo, desde sua origem, teve suas fileiras muitos obreiros cuja maioria não possuía formação teológica formal. Alguns até mesmo eram iletrados. Dreyer bem observou. Não eram especialistas teológicos que difundiram a fé, mas os crentes. Haviam também parcos recursos econômicos, todavia tais fraquezas não foram empecilhos para o estabelecimento e crescimento do movimento pentecostal. Ou seja, resumindo, o povo da época era gente simples demais da conta. Irmãos, não tinham grandes pregadores, tinham pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo. Esse é o marco do movimento pentecostal. Não tínhamos grandes teóricos na época e grandes teólogos naquele momento. Haviam pessoas simples que sabiam falar de Jesus. Eu vou voltar para Atos capítulo 2 e nós Atos Apóstolos, vamos ver Filipe chegando em Samaria. E o que Filipe pregava? Ele pregava a Cristo. Ele só tinha ouvido falar aquilo, então ele pregava o que ele ouviu falar. Ele era um dos diáconos. Ele caminhou com Jesus, ouviu com Jesus, a Bíblia chegou em Filipe e Samaria, dos dispersos que iam para toda a terra, chegou Filipe e Samaria e Filipe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente paravam para ouvir o que Filipe pregava, ao ponto de o bruxo da cidade, Simão, o Elimas, vem lá para ouvir o que Filipe pregava. E o que Filipe pregava? Filipe estava pregando uma mensagem de uma retórica, de um contexto muito grande, de uma verdade verbalizada, aquela coisa toda, né, que o cara nem sabe o que está falando, mas não, ele estava falando de Cristo, e esse ressuscitado. Mas assim, mataram meu Senhor, mas terceiro dia ressuscitou. E a multidão parava para ouvir o que Filipe pregava, irmãos. Samaria toda impactada pelo evangelho de um homem simples. E aí, acabou Filipe de pregar, então os apóstolos enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João chegaram lá, colocaram a mão sobre o povo, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Foi aquele Pentecoste, mas quem estava pregando lá era Filipe. Um diácono, sem ministério ainda, assim, aquele crescimento, aquela coisa toda, né?
mais tarde ele se tornou um evangelista, mas naquele momento é um homem simples, sem família, enviado para lá, enviado não, ele se dispõe a ir para lá, porque nenhum apóstolo queria ir para lá. Lembrar que João, quando passou por lá, um apóstolo do amor, pediu para mandar fogo sobre ele e acabar com todo aquele povo de Samaria, né? Então, um apóstolo do amor, imagina quem se os caras mais bravos. Mas se fosse Pedro com a espada na bainha, né? Os Pedro vão passar e Pedro pediu para trás, nossa, tem 2 espadas no meio aí, temos 2 guardadas. Tem 2 espadas guardadas, uma na minha bainha, mas tem mais uma aí no meio, só tem mais um cara contrabandeando arma aí. Vamos passar um sol no pescoço desse povo aí, Senhor. Então, o camarada foi para lá e falava de Cristo, e Jesus, enquanto ele pregava, a multidão parava para ouvir o que ele falava. A maioria dos obreiros eram iletrados, alguns iletrados, pessoas simples, irmãos. E aqui a gente tem que parar, porque isso aqui não é saudosismo, que eu não vivi nesse tempo, mas a gente tem que falar sobre isso. Nós estamos cometendo um grande erro nesse tempo. A igreja cometeu, e nós estamos continuando cometendo isso, mesmo erro. De valorizar a retórica, de valorizar o que a pessoa aparenta ser ou ter, de valorizar a forma de expressão, de valorizar o português, de valorizar o impacto das palavras, aquelas palavras preparadas, enlatadas, que todo mundo já ouviu 50 vezes, sabe? Nós estamos valorizando muito mais isso e infelizmente estamos menosprezando o poder que há na palavra, sabe? Infelizmente nos falta, irmãos, a gente já, pastor, irmãos, eu sou alguém que está a vida estudando, vou dizer quanto que eu ensino, não, estude, pelo amor de Deus, busca a palavra, se aprofunda a palavra, irmãos, o que sabemos é uma gota, o que há para ser revelado aí, mas não é isso. Não estou menosprezando ou desprezando o estudo, não. É que infelizmente a gente valorizou umas coisas e desprezou outras. E a maior delas que a gente desprezou é a presença dele. Porque se ele estiver em nós, é que a gente não tenha nada para falar, vai ser suficiente. Agora, se não estiver na gente, não estiver em nós, ainda que a gente tenha muito para ser falado, não vai edificar em nada. Né? Então eu na minha concepção temos que pensar muito sobre isso. E outra questão, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. O escritor aqui é bem claro. Haviam pagos recursos, ou seja, pouca coisa para investir. E a nossa justificativa para fazer umas coisas esses dias é para a falta de dinheiro. Não tem dinheiro que fazer. Não é dinheiro. Não é com dinheiro que se faz. Eu gosto muito daquela frase do... fugi o nome do autor agora, sempre esqueço o nome dele, em que ele diz que o fardo do Evangelho ele não está sobre os ombros de gigantes espirituais, mas repousa sobre os ombros de peregrinos que buscam uma pátria melhor. Então, sabe, o Evangelho está sobre a igreja simples de Cristo. Né? Pergunta, gente? Perguntas? Não? Vamos lá. Finalidade do estudo da história do pentecostalismo. Onde nós paramos de ler antes? Quem parou de ler? O Marquinhos continua lendo ali para mim. Finalidade do estudo da história do pentecostalismo. A história do pentecostalismo busca resgatar o passado a fim de compreender sua origem, realizações religiosas, sociais, culturais e políticas. Frequentemente se vive o presente esquecendo-se do passado, como consequência, incorre-se nos mesmos erros, comprometendo o presente e o futuro. Por tais razões é extremamente importante o conhecimento das origens e evolução do pentecostalismo. Ainda o estudo da história do movimento Pentecoste permite conhecer os motivos e os efeitos das transformações pelas quais passaram as pessoas que se identificaram com o movimento pentecostal. Conhecer o contexto histórico em que surgiu o pentecostalismo, identificar a pentecostalidade presente nos movimentos de avivamento, investigar as origens do pentecostalismo nos nossos dias, entender as evoluções ao longo da história que caracterizaram o pentecostalismo a fim de analisar de modo responsável as igrejas pentecostais odiernas, reconhecer sua importante contribuição para a evangelização do mundo, através de uma acurada análise do passado, compreender melhor o presente e apontar perspectivas para o futuro em relação ao movimento pentecostal. Então por que nós estudamos a história do pentecostalismo? Ele termina dizendo o seguinte, que vale a pena salientar que somente há identidade em um povo quando se tem memória.
Logo, para termos plenamente consciência da nossa identidade pentecostal, é necessário um resgate histórico. Conhecendo o passado do pentecostalismo, podemos compreender adequadamente seu presente, elaborar perspectivas quanto ao seu futuro e avaliar de modo inteligente sua relevância na história da igreja. Ou seja, para compreender a história presente, é preciso olhar para trás um pouquinho. Para entender onde chegamos, irmãos, eu gosto muito da frase do Luiz Hermínio, que ele disse que o que nos trouxe até aqui não vai nos conduzir mais para frente. O que nos trouxe até aqui, nos trouxe até aqui. O que conhecemos de Deus até aqui não é suficiente para nos levar para a próxima etapa. É aquele negócio de jogo de computador, irmão, a gente vai passando de fase, né? Então, a gente passou de uma fase, e o que nos trouxe até aqui não vai ser suficiente para nos carregar para frente. Sabe, nós estamos num momento, irmãos, em que ou a gente conhece o profundo das verdades de Deus, ou a gente vai ser mais uma parte desse povo que vai ficar para trás. Essa é uma grande realidade. Hoje, sabe, eu prego por aí, isso tem me preocupado, porque a gente observa que essa pandemia, que é esse momento de milhares de mortos, de sinais se cumprindo, parece que não aconteceu nada. Parece que não provocou nada. Até no começo, né? Mas, irmãos, vamos falar entre nós, só entre nós. Analise comigo. O que isso provocou em você de reação, de mudança de fé? Na igreja, no termo geral, irmãos, trouxe um crescimento, porque aí o pessoal foi para a internet, aquela coisa toda, né? A gente foi pregar na internet, a gente ganhou alma para Jesus, multidões se converteram em países que nunca antes se converteram, através das redes sociais. Isso aí é história. No Irã, 1000 pessoas por mês estão se convertendo no Irã pela pregação nas redes sociais, né? Já que lá não pode pregar, então nas redes sociais pode. Então, mas vamos tirar isso de lado. Isso aqui é uma rebarbinha, assim, né? Uma rebarbinha. Porque o pessoal agora espera, quando é que vai voltar ao normal, será, né, gente? Gente, nós não podemos voltar ao normal. Nós não podemos passar por uma pandemia e voltar ao normal. A igreja, sabe, não dá para, sabe, eu tenho pensado, tenho ouvido os caras falar sobre isso, os pensadores falar sobre isso, eu tenho pensado sobre isso também. Nós não podemos voltar ao normal. Passou a pandemia, a gente vai tirar a máscara logo, a gente está sem máscara mesmo, né? A máscara logo, aquela coisa, vamos voltar ao normal. Irmão, não podemos voltar ao normal como igreja. Porque a prova, ela vem para nós sermos aprovados. Quando você é aprovado, você muda de módulo. Se foi aprovado nisso aqui, você vai fazer outro conteúdo. Então, nós estamos aprovados na pandemia, a gente foi para passar de módulo, vai para uma outra etapa. Então, esse momento histórico que a gente passou aqui, as grandes perseguições do passado, a guerra dos 30 anos, a mortandade dos cristãos, as cruzadas, enfim, tudo isso por um módulo sendo passado. Agora vem a pandemia, a gente passou por isso. A igreja vai evoluir no quê? O que nós como igreja evoluímos? O que nós como pentecostais evoluímos nesse tempo? Pastor, não vejo já que volta ao normal, para ter nossas congressões, igreja lotada. Sim, glória a Deus, é bênção. Voltar ao que a gente já vivia antes. Então Deus daqui a pouco vai dar uma pandemia pior ainda, porque isso aqui foi um chicote para a igreja, tá? Isso é um chicote para a igreja. O mundo, Deus não tem que tratar com o mundo. O mundo por si já recebe o tratamento dia após dia pelo juízo do pecado. Ponto. Estão perdidos, sem salvação, condenados, sem Deus no mundo, acabou-se. A menos que se converta, é um perdidaço. Mas nós não. Nós foi chicote para a igreja. E o que nós aprendemos com essa lição? Que aprendizado nós tiramos dessa pandemia? Que está acabando aí, né? Sabe? E as próximas que virão, né? Então, são momentos que a gente precisa entender e se adequar. A igreja ela tem capacidade de se adequar aos momentos históricos, mas ela precisa vivenciar um novo. E essa vivência nova, essa questão, irmãos, não, que nos trouxe daqui não vai nos levar para frente. Pastor, que agora é o seguinte, agora que nós já tomamos esse combo de vacina aí, né? Estão criando um negócio lá nos Estados Unidos lá que é para vacinar uma vez só, né? Vai pegar tudo, muita coisa junto, tem que colocar tudo uma vez só e dar a vacina e acabou-se. Estão criando isso aí, né? Aí passou por lá a vacina, estão preparados para o que vier pela frente. Como o ser humano é ignorante, pensar uma coisa, então pronto agora. Agora, hoje eu vi o cara lá, um americano, aquele ministro famoso, Colin Powell, eu acho que ele foi ministro do governo do Bush, né? Um cara famosíssimo, cara, foi um ministro muito importante na época, tem o nome dele, Colin Powell, um nome bem imponente, né? Morreu hoje de Covid depois de ser vacinado pelas duas doses. Tomou as 3 doses, o cara não tem que morreu de Covid. Moço, morreu de Covid. Acabou. Já foi com 84 anos, o cara lá, estava na dele lá, por casa, cuidando das criaçãozinhas dele lá, morreu. O que nos trouxe daqui é incapaz de levar para a próxima fase. Nos trouxe aqui. O que aprendemos aqui precisa passar por um crescimento. Precisa evoluir. Tudo indica pelo acionamento da luz de emergência que alguma coisa vai acontecer. E se for a terceira, já era. Segura aí. Eles estão desligando a chave.
Para testar com a chave que liga lá em cima, né? Provavelmente estou desligado ali. Toda a vida é assim, né? É a primeira, segunda, terceira. Vamos passar o filme da show aí, só um pouquinho. Não, essa aí, José, outra. Vai lá, José, lá. Não, essa aí, José. Tudo é José também, né? Vai lá, José, o José não tá aí, né? 10 chaves depois, opa, essa aqui. Vai no outro dia e faz a mesma Tinha que coisa. colocar uma fita. Não é essa aí, José. Vamos colocar o... Tem que colocar uma fitinha escrita. Pois é. No Rio, vamos colocar um esparadrapo com o nome. Não, Rio de Janeiro, eu vou colocar- mas tem lá. Tem lá. Tem escrito não o que é cada chave. Vamos lá. Pessoal, vamos lá? Gente, dúvidas? Dúvidas? História eu vou falar e não vai parar então. Dúvida, levanta a mão, pastor, eu quero saber sobre esse negócio aqui. Ah, pastor, não tem muito a ver com o contexto. Eu tenho uma dúvida sobre isso aí. Levanta não, é pergunta. Beleza. Vamos lá, página 13, gente, página 13. Os grandes avivamentos que precederam o pentecostalismo. Nós temos uma ideia de que, se nós tirarmos 1906, que eu falei antes ali da Rua Azusa, a ideia é de que o Pentecoste aconteceu em Atos capítulo 2, ele deu engrenada ali nos apóstolos, aquela coisa toda e tal, os pais da igreja, e vai morrendo o papado. Século 4 em diante acabou-se o mundo, né? E aí vai morrendo o papado. Irmãos, durante toda a história sempre existiu o movimento pentecostal. Porque eu falei, o pentecostalismo vem de 1906, 1901. Mas a pentecostalidade está de Atos 2 até hoje. Estava ali, antes ainda, quando vem a igreja, já está o Pentecoste ali. A igreja nasce ali a igreja não nasce em Atos 2, né? A igreja não nasce, a igreja ela toma corpo em Atos 2. A igreja sempre existiu no eterno propósito de Deus. Deus sabia o que ia fazer muito tempo antes. A igreja nasceu em Atos 2. A igreja não nasceu em Atos 2 coisa nenhuma. A igreja ela vem aflorada em Atos 2, mas a igreja sempre existiu no eterno propósito de Deus. E por que eu digo sempre existiu? Porque na nossa mente, uma coisa que está na nossa mente pode não se tornar real nunca, mas o que está na mente de Deus sempre vai passar a existir. Ponto. E aí, Atos vem, aquela coisa, daí vem a pentecostalidade, que vem de Atos 2 até o dia de hoje. Esse não é um movimento, é a manifestação da presença de Deus no meio da sua igreja. Isso é a pentecostalidade. E nós vamos entender que parece não tinha... Tá difícil, a gente fala de um lado, som do outro, aí eu vou pegar o microfone para dar alguém embaixo, vou dar mais alto, tá louco. O movimento pentecostal, irmãos, ele está presente desde, vou falar mais alto, desde Atos 2, tá, gente? Desde Atos 2 está o movimento pentecostal ali. Então, ele não some da história, ele não desaparece da história, ele está presente ali. Ele está presente ali. E aí nós vamos ver que durante esse período histórico aqui, os grandes avivamentos que precederam o pentecostalismo, tem que dizer que houve acontecimentos antes que eles trouxeram. Eu estou perdendo o fio da meada já. Houve acontecimentos antes, presta atenção para o pastor, por favor, que trouxeram esse pano de fundo para o movimento pentecostal. Tá? Quem dá aula sabe que é difícil, não dá aula, não sei, não tem que dar aula. Olha só, tivemos alguns exemplos. Os Quakers, por exemplo, vamos ler aí. Alguém que está com o livro aberto, por gentileza? Na página 13, os Quakers. O fato do primeiro líder religioso dizer aos fiéis para tremerem diante de Deus gerou o nome Quakers, tremedores. Com a existência de sacramentos, os Quakers permanecem em silêncio nos cultos, aguardando uma iluminação proveniente do Espírito Santo a respeito do que dizer. Nesse movimento, há a crença na possibilidade de uma comunicação direta com Deus. Olha só, na Inglaterra, em 1624, esse movimento ele se instaura. Mas olha só que interessante, olha só, vamos entender isso aqui. Esse camarada, porque cada movimento desses, ele tá totalmente diferente um do outro. Tem movimentos, sabe, que aconteceram em determinados lugares, a gente vai ver que o pano de fundo é Europa, é Inglaterra, Alemanha, principalmente Inglaterra e Alemanha. Depois tem na Itália também alguma coisa, na Suíça, muito forte, na França, mas o pano de fundo é na Europa, o que é chamada Europa dos avivamentos. E a Inglaterra, irmão, principalmente a Inglaterra, é o grande império mundial que não quis conquistar o mundo. A Inglaterra é o império mundial que não quis conquistar o mundo, irmãos. Não, sabe, você não vê a Inglaterra querendo conquistar o mundo. A Inglaterra conquista algumas nações, enfim, mas a Inglaterra é o império mundial que não conquistou, mas a Inglaterra conquistou o mundo através da pregação do Evangelho. A Inglaterra é o grande lugar dos grandes pregadores, irmão.
Hoje seria quem vai morar em Balneário Camboriú. Eu vou lá na terra, lá em Camboriú, vou lá na terra dos Gideões. Irmãos, na Inglaterra, porque era um lugar que ardia por desejo de palavra. Sabe, a igreja é um lugar que já tinha a igreja anglicana, que era um país evangélico, desde Henrique VIII, era um país evangélico, mas não tinha pregação do fogo. Sabe, não tinha pregação. E aí vem esse povo aqui. E esses camaradas aqui, eles tinham um pensamento um pouco diferente dos demais. Olha aqui, segundo George, o que ele diz? George Fox foi um dos mais poderosos pregadores que existe. George Fox foi um dos grandes líderes. Ele não era um líder em si do movimento, ele era um grande expoente dos pregadores da época. E ele vem trazendo essa mensagem aqui. Vê como eles se comportavam. O Lucas leu ali, ó. Eles ficavam o quê? Eles aguardavam a eliminação. Ou seja, imagina o culto deles, em que eles estão lá tudo quietinho lá, e alguém está esperando a revelação ali. De repente tiver a revelação, claro que isso é uma coisa meio bagunçada, né, para nós, né? Porque nós somos pentecostais, assembleianos, então a gente está acostumado nesse pensamento aqui, ó. Esse pensamento aqui é um pensamento militar. Eu estou aqui, vocês estão aí. Já viu? Alguém já foi a uma igreja de comunidade? Alguma comunidade que já foi? Aquela igreja de comunidade, ninguém foi? A comunidade ela é o seguinte, ela tem um altar maior aqui no meio e o povo senta assim, ó. Por quê? É a comunidade, ou seja, todos têm acesso aqui, não é uma mensagem única aqui. As Assembleias de Deus estão mudando já, estão quase isso aqui já. Mas a comunidade é um pouco diferente, porque é um pensamento de comunhar, de desejo de comungar, de desfrutar da mesma coisa. Então nós aqui, nós assembleianos temos pensando aqui, ó, militar, é isso aqui. Entende? Eu estou aqui e vocês estão aí. Né? Não é que nós temos até o negócio de banda, toda a descrição, né? Banda toque militar, né? É isso aqui, nós somos debaixo de uma militar, é o nosso pensamento. Não é que esteja errado, é a nossa cultura. Se em uma comunidade, por exemplo, tem gente que eu prego em comunidades por aí, é diferente. Eu fui bem perdido. Primeiro que eu fui bem perdido. Jesus amado, não tem na harpa, não? Não tem na harpa, não tem. Então, é porque é diferente, a conjuntura é diferente, né? Mas no final das contas, não desce para o mesmo jeito, o Pentecoste do mesmo jeito, o Jesus bateu do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito, né? É só falar aquilo. A Ira Church conta com uma comunidade? Ira Church é assim, é uma comunidade. Entendeu? E Ira Church é um ambiente, Ira Church com galerias, né? A primeira vez que eu fui lá eu estranhei porque era muito grande, eu pensei, nossa, parece uma casa de show, né? É, porque as igrejas, porque a ideia é o quê? É um teatro. A ideia é o quê? O foco, só que na verdade não está errado. O foco é o altar. O foco é o púlpito. E nas igrejas, as primeiras igrejas pentecostais americanas, elas eram assim. Os bancos eram de assim, e no meio tinha um pináculo alto onde o pastor subia. Só que isso foi instaurado com o tempo, tá? Em que ele subia, e no começo ele subia, porque para escapar depois de uma escadinha que ele recolhia, né, irmão? Se fosse pregar depois do culto, tem que esperar ele descer dali. Então ele não descia, porque a mensagem era tão franca e tão dura que tinha uns lugares que o pessoal queria bater no pastor. Então o pessoal não descia lá de cima, então. Mas na verdade esse pináculo foi instaurado depois com o pensamento de unidade, colocar a palavra na boca do pastor. Somente o pastor tinha autoridade, por isso eles levantaram o púlpito. O púlpito começou a ser levantado por causa disso, porque neste momento histórico aqui do movimento, a igreja, isso aqui um pouco mais, a igreja está aqui nivelada. Há uma voz que fala que é do Senhor através sim de pessoas, aí nós vamos colocar esse movimento aqui. Alguém tinha iluminação naquele dia a falar, porém com o passar do tempo se elevou ao altar. Foi se levando ao altar e colocou seu conhecimento unicamente nas mãos do pastor, nas mãos de quem ministrava. E aí eu vou dizer para você, os altares nossos, assembleianos até no passado, eles eram muito altos. E tem igreja até hoje, onde eu fui até hoje, ela é aqui, ó, muito alto, cara, a pessoa não está para cima, porque a reverência ao ministério, o respeito para com aqueles ministros. Nós perdemos o respeito, bem verdade, né? Mas, digo nós sim, a igreja sempre perdeu muito respeito com a questão do ministério. Mas a elevação se deu no passado tempo histórico, em que se promoveu ao centro a figura do pastor. Entende? Isso é a história que vai mostrar para nós. E esse camarada tem uma pensamento diferente. Vamos esperar a iluminação. Enquanto isso, eles tinham esse pensamento, os puritanos eram um pouco diferentes. Quem eram os puritanos? Quem parou de ler ali é próximo, meu irmão Antônio. Os puritanos. Como bem sabemos, durante a Reforma surgiu uma poderosa ação do Espírito Santo, que infelizmente foi seguida por uma baixa no fervor do povo. Olha que coisa interessante. Durante a Reforma vem uma paixão de repente. Sabe por quê, irmãos? A igreja não pode viver de avivamento. A igreja não pode viver de avivamento. A igreja precisa viver no avivamento. Porque nós viver de avivamento, a gente vive do pentecostalismo, que é um movimento.
A gente viver a pentecostalidade, que não é um movimento, faz parte da história. Eu estou ali, eu vivo isso. E viver, porque eu vivo um movimento que, sabe, aquele crente, irmão, que é domingueiro, né? Se tem um domingueiro aqui, me perdoe. Mas aquele domingueiro, aquele cara que vem no culto domingo, está ali no culto e tal, vem ali, Jesus usa os pregadores, se alegra, aquela coisa, ele tem um gás aí para queimar até no próximo domingo, né? Está na sexta-feira quase desviado, já sábado está no fio da região do domingo. Só para as pessoas, só por aparelho, levando o choque, ele está na hora, chega o domingão e opa, estou na igreja. Ouve a mensagem, Jesus fala com ele, vai, segunda-feira ele vai a toda, terça-feira está assim, quando chega na quinta-feira está engatando ré já. Na sexta-feira ele deu um chute e já parou. Né? E vai de novo, chega no domingo, ai Jesus, que saudade do culto, né? E vai de novo, e, sabe? Esse é o que a gente não pode ser. Isso aqui vem um movimento, traz vida, de repente. Alguém já queimou palha depois de trilhar o milho no interior, irmãos? Depois vem um fogo com aquele sabugo, né? Irmão, dá uma labareda, chega a ficar vermelho aquele sabugo, né? Em dia de vento mesmo, assim, geralmente não vai trilhar o milho e ela dá vento, né? Para jogar aquele pó lá na casa do vizinho. Aí daquele, né, irmãos, coloca fogo naquele sabugo fica vermelho assim. Tem brasa, irmão. Pouco tempo depois não é nada. E não sobra nada, não sobra brasa. Quando cria brasa, só sobra a marca do que foi. Os grandes avivamentos fizeram isso. Quando não houve uma manutenção desse pensamento, da palavra no meio, viraram nada. Vai na Turquia, irmãos. Visita a Turquia. A Turquia é o país que recebeu as 7 igrejas na Ásia Menor. Estavam lá. 5 delas estavam muito próximas. Está lá. Visita hoje lá, tem o resto de Esmirna ainda, de Filadélfia ainda está lá. Né? As imagens só ruínas do que foi um dia. Pergunte quantos cristãos tem na Turquia, irmãos. A maioria esmagadora são turcos, são árabes. A maioria. Irmãos, as igrejas históricas estão lá. Ó. Um dia, as igrejas onde João escreveu as cartas do Apocalipse estão lá. Estão lá, irmão. Lá é o povo mais evangélico do mundo. Mais cristão do mundo. Acabou. O país, sabe? Não houve manutenção daquele. E aí eu volto para nós aqui no Brasil. Olha só, eu venho nessa semana, né? A Viva tal, agora chega para janeiro, começa os Aviva e tal, aquela coisa toda aí. E a Viva X, eu tenho pregado muito desses da Viva, irmão. A gente vai lá, é a Viva tal, é a Viva não sei o quê. A gente vai lá, meu Deus, eu tenho um culto aí de avivamento aí. Vou lá e dou-lhe Bíblia no meio dos olhos dos caras, né? Porque não tem avivamento de. O pessoal espera em ir lá e fazer o chão descer, o céu descer, o chão subir, aquela coisa toda. Não, isso aqui não, sabe, nós somos mantidos de pé pela palavra. Nós somos mantidos de pé, Bíblia. O que nos falta é Bíblia. Os puritanos, ele vem com um pensamento diferente. Continua, irmão Antônio. Os puritanos vêm com outro pensamento diferente. Em meio a este período de frieza espiritual, havia um grande grupo na Inglaterra e na Escócia que tinham um desejo profundo de ver uma reforma completa na vida da igreja. Tal vontade era controlada por aquilo que conhecemos como o princípio regulador do movimento puritano. Sabe que eles tinham preocupação, os puritanos? Qual tinha preocupação? Os puritanos sempre acentuou a necessidade de santificação da razão através do ouvir a palavra de Deus. Foi por isso que a leitura bíblica, a leitura diária da Bíblia, passou a fazer parte da vida dos lares ingleses, mas também dos indivíduos. Sabe o que eles fizeram? Eles não ficavam só na pregação na igreja, nos templos. Eles levaram a Bíblia para dentro da casa das pessoas. Eles eram as pessoas que levam a Bíblia em casa. Os puritanos, irmãos, são os maiores responsáveis pelos grandes pensamentos teológicos que nós temos ainda hoje. Os maiores teólogos que já existiram no passado são de origem puritana. Os caras, só que daí é o seguinte, eles eram muito aquilo, se a palavra, se não tiver na palavra, eles eram muito literais às vezes. Se não tiver na palavra, não está certo. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui. O segundo parágrafo, para eles, tudo no culto, segundo parágrafo, para eles tudo no culto deveria ser regulado e controlado pela palavra de Deus escrita. Aqueles acréscimos humanos no culto, que não podiam ser demonstrados nem apoiados pela escritura, deveriam ser tirados. Esse grupo não queria que se permitisse um acréscimo cada vez maior de tradições humanas no culto, pois quebrariam o segundo mandamento e impediriam que o poder de Deus viesse sobre a igreja. Por causa desse desejo, esses crentes da Inglaterra e da Escócia vieram a ser chamados e conhecidos como os puritanos. A palavra em inglês significa purificar. Eles, tudo que era acréscimo humano no culto, que não fosse apoiado pela palavra, diziam, não, peraí, está errado isso aqui. Eu penso que pregar na igreja aí ia ser um desafio. Porque tudo que não tivesse apoiado pela palavra, não, isso não está na Bíblia. Eu penso o pessoal lá com a Bíblia na mão, lá aberta, lá, peraí, onde é que está isso aí? Esse é aquele cara que foi pregar sobre o Danal lá, né? Só
volta o cabo da nau, né? Eu até senti hoje pregar sobre da nau. Eu ia pregar outra coisa, mas eu senti agora esse hino cantar e pregar sobre da nau. Foi pregar sobre da nau, mas não vai dar certo, não vai dar ponto, né? Então, o famoso, o pai de o pai de Isaías que não era também, né? Então, se não tiver na palavra, não dá a palavra. E aí eu vou dar uma coisa para você. Qual é o lugar que mais tem heresia no meio da igreja? No meio do movimento pentecostal. Porque nós gostamos do espiritual. Estou vendo um anjo aqui. Isso aí não tinha muito no Brasil no passado. Estou vendo, irmão, tem um anjo aqui agora de asa. Eu quero um anjo de asas abertas para mim aqui, assim, assim e tal. Eu quero um anjo lá e um anjo aqui. Um anjo... Não precisa pedir, o anjo está ali. Porque a Bíblia, os anjos são enviados a nosso em favor, são ministros em favor daqueles que não da salvação. Estão aqui, não precisa pedir, estão aqui. Estão aqui. Não precisa pedir um anjo para mim, está aqui. É o Senhor que manda. Então, mas nós gostamos de espiritualizar as coisas, irmão. Eu dava um curso esse dia aqui, eu disse, irmão, sabia que Jesus está aqui? Tem um pau na igreja aqui. Sabia que Jesus está aqui? Não, Jesus está aqui, irmãos. Silêncio aí. Aqui na noite a gente dá uma juntada. Vai acontecer, eu acho, né? Ô, irmãos, espera aí. Se o rei dos reis está aqui e não provoca nada, não, mas tem um anjo, servo dele aqui. Eu Deus do céu, vendo um anjo. Vendo um anjo. Um dia no culto aqui, tinha uma marca de tinta, irmãos. Ele ensina na igreja, bem do lado do púlpito. Ele tem uma marca de tinta até hoje, faz uns 300 anos que está lá. Bem em cima na janela. Tinha um irmão aqui, o irmão se chegou para mim e disse, pastor. Pastor, meu irmão, era novo convertido. Vamos, chegou daí e me assustou. Olha, estou vendo a pombinha do Espírito. Do Espírito Santo na janela. Disse agora, Deus, foi na janela, não conseguiu entrar, né? Foi na janela. Pior que dá, se você olhar, agora faz tempo que eu não olho mais. Mas quando eu olhei naquele dia, mas era bem certinho assim, a pombinha do Espírito Santo. Eu disse, agora Deus, Jesus, na janela, e lá de fora. E lá de fora ainda lá voando ainda. Mas estava estática parada na janela ainda. A janela estava fechada, ela não conseguiu entrar. Sabe, irmãos, só que essa questão nós gostamos de espiritualizar as coisas. Né? Se não tiver uma... Meu Deus, descendo um negócio, tem uma bola de fogo, eu estava num culto e parecia que o pessoal estava... Eu sou pentecostal, todo mundo sabe isso, quem me conhece sabe disso. Mas o pessoal estava pensando bola de fogo lá que parecia o pessoal do Kamehameha, né? Jogando bola de fogo. Esses dias, eles estão jogando beisebol aqui, eu não sabia. Estou no lugar errado. Nós passamos. É melhor se passar, é melhor ser menino, né? Do que ser menino de geladeira. Mas a grande questão é que nós gostamos de espiritualizar tudo. Aquela coisa, né? A vida, nós confundimos, irmãos, movimento com vida. Vida gera movimento, não é movimento que gera vida. Vida gera movimento. A presença dele gera movimento, e movimento gera barulho, e barulho, enfim. Mas não é o contrário. Mas nós gostamos do contrário, porque para gerar vida, primeiro tem que ter comunhão, tem que ter busca, tem que ter Bíblia. Né? E aí nós fazemos o quê? A pessoa não pega a Bíblia a semana inteira, né? Mas o cara vai pregar e diz, então hora eu tenho que estudar a Bíblia hoje, mas Deus vai dar uma coisa aqui, larga a mão de ser mentiroso, né? Vai ler Bíblia, sem vergonha. Já assim, falar uma coisa numa igreja de mas nunca vai pregar, porque não puder estudar um pouquinho, pelo menos não sabe nada, nem um versículo pelo menos, né? Hoje eu pastor não prego, mas eu posso dar uma palavra aí, né? Falta a Bíblia. Sabe? Bíblia. Tem que ter Bíblia. Ô pastor. Fala. Tem um cafezinho aí. Jesus amado. Eu estava vendo café aqui, mas eu vou botar mais 5 minutinhos para parar. Tá. Mais 5 minutinhos. Não, só para avisar. Boa. Já pro final. Senão já era, a gente esqueceu. Já que eu trouxe. Pois eu pensei em avisar no meu. Os pietistas. Vamos lá, os pietistas. Vamos lá, os pietistas. Minha irmã. Eu? Isso. Não, é pietista, não é pietista. Pietista. Não vem com o negócio, é pietista. Eu sou petista. O pietismo surgido na Alemanha no final do século XVII foi um movimento que nasceu como reação à teologia racionalista e ao dogmatismo que dominava a igreja oficial alemã e teve como seu maior impulsor o pastor luterano Philipp Jakob Spener. Esse pastor defendia o sacerdócio universal dos fiéis, a leitura da Bíblia, um ensino teológico mais piedoso, a necessidade da oração individual e a formação de grupos para o estudo das Sagradas Escrituras. O movimento pietista surgiu como uma correção evangélica diante da ortodoxia fria da igreja luterana da época. Também o calvinismo caiu no legalismo dogmático. O pietismo acentuava um retorno subjetivo individual ao estudo bíblico e à oração,
A verdade bíblica deveria ser vivida diariamente, tanto por leigos e ministros, indistintamente, segundo Chaplin. Spencer cria que a ênfase da reforma protestante sobre a conversão pessoal, a santificação e a experiência religiosa tinha se perdido essencialmente, o que significa o seu protesto e o movimento que daí resultou. Olha só, vamos fazer recapitular. Olha só, olha como Deus é tremendo. Primeiro momento aqui, os quatro. Eles vêm e falam sobre a questão de uma iluminação, ou seja, uma revelação individual. Aí vem os puritanos, que falam de um voltar à palavra. E agora vem os pietistas não aceitam a frieza da igreja. Percebe que cada movimento ele ataca uma do que a igreja precisava viver. E aí o pietismo, eles vêm com esse pensamento, nós precisamos trazer um movimento, vida, porque a igreja está morta. Havia uma frieza, vê que ele é bem categórico. Porque até o calvinismo, e aí a gente vai entender por que o calvinismo caiu no esquecimento durante boa parte, vem então o arminianismo toma conta do mundo. Se você olhar até os grandes movimentos ali, a maioria, até a reforma, a maioria dos grandes nomes, irmãos, eram todos calvinistas, todos eles. Né? Pegar todos eles, o Charles Spurgeon, o pessoal todo era tudo calvinista. E aí, como é que se explica? Que do nada vem o Jacob Arminio ali, bem depois, cria a teologia aí arminiana, e a teologia arminiana domina o mundo. Como é que pode? Porque o calvinismo cai numa frieza muito grande. E nós estamos falando aqui de um dos grandes pregadores da época, dos grandes pastores e líderes. Cai numa frieza muito grande naquele momento. E aí, do nada, vem então Jacob Arminio, enfim, como acho que a gente já falou outro conteúdo, outro assunto. E esse Spinner, irmãos, esse cara aqui, esse Spinner aí, é um dos grandes teólogos da época. Spinner vai influenciar muito a teologia moderna. E se você achar um livro sobre isso que Spinner comenta, é fantástico, o cara é muito profundo. Os moráveis, nós concluímos esse primeiro assunto. Os moráveis. Vamos. A data de 13 de agosto de 1727 é geralmente conhecida como a do renascimento da Igreja Moraviana, também conhecida como Igreja dos Irmãos Morávios. Nesta ocasião, segundo Dreyer, essa comunidade de diferentes experimentou o que designou de Novo Pentecoste, Novo Nascimento. Olha só, esse movimento vai surgir na Alemanha, e mais para ser exato ali em 1727, né? Mas 1727 tem esse florescer, mas em 1710, um cara chamado Ludwig von Zinzendorf, ele era um conde, e esse Ludwig von Zinzendorf, ele cria uma campanha de oração que vai durar 100 anos. Sem fim, ela não quebra, durante 100 anos ela não quebra. Ele começa com 5 amigos na faculdade. E aí nós vamos olhar que as grandes faculdades que existem hoje na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, foram formadas por cristãos, tá? Oxford, essas grandes aí, são todas que foram formadas pela igreja, são de origem cristã. E aí, isso eu não aceito, irmãos. Eu não consigo aceitar, eu começo a dizer que eu não consigo aceitar. Os professores eram pastores. Os professores universitários eram pastores. Irmãos, a maior grade, maior tema para se estudar naqueles dias, era teologia. Sabe, não era direito, era teologia. O pessoal era doutor em teologia. Irmãos, as faculdades, por exemplo, quando John Wesley vai estudar, que a gente vai falar depois ele estudou, gente, o pessoal parava nos intervalos para evangelizar, eram conversões em massa nas universidades. Hoje as universidades são um centro de instrução da fé. Sabe? Naquele momento, irmãos, eles caras vão criar, por exemplo, o Ludwig von Zinzendorf vai criar um grupo de mais 5 amigos, uma campanha de oração que vai durar 100 anos. 100 anos. Durante o período de 100 anos, a igreja moraviana era uma igreja tão crente, irmãos, tão crente, que John Wesley vai viajar com ele de barco, certa feita. John Wesley era pastor já. E John Wesley é um pastor metodista, e ele vai viajar de barco, e durante essa viagem de navio, de barco, um barco grande, enfim, o barco quase naufragou, o vento era tão grande, tão forte, as ondas se batiam, e ele ficou agoniado, John Wesley, agoniado. E os crentes moravianos estavam ali sentados, intactos, não moveram uma palha. E o pessoal todo preocupado, o John Wesley preocupado, e ele assim, quando acabou o barco, chegou num lugar firme, eles vão embarcar, os moravianos olharam para o Wesley e perguntaram se ele já havia conhecido Jesus, já havia ouvido falar de Jesus, ele era pastor, né? E aí ele sente isso, uma dor tão grande na alma, vai fazer ele levar uma busca tão grande por Jesus, que vai fazer dele o grande pregador que ele se tornou mais tarde, né? O homem ganhou a Inglaterra para Jesus, né? Mas eles moravianos, esse
von Zinzendorf, ele cria essa campanha de oração e naquele período a Alemanha era pobre. Era pobre. Então, 25 irmãos moravianos se reuniam para manter um missionário, para enviar um missionário para uma missionária. 25 irmãos trabalhavam para poder manter um missionário. E quando eles não tinham dinheiro para enviar um missionário, eles se vendiam como escravos. Irmãos, que é uma loucura. Eles se vendiam como escravos para outras terras, porque eles foram levados para outras terras e lá eles pudessem proclamar o evangelho. É loucura esse. E isso que os moravianos faziam. Já pensou, você diz assim, eu quero ser vendido como escravo, porque eu não posso enviar ninguém, eu não posso pagar um missionário, então eu vou fazer? Eu vou para lá. Então eles se tornavam missionários, porque eles podiam pregar o evangelho como escravos, podiam falar de Jesus, então eles eram vendidos como escravos para outras terras, sem esperança de voltar para a terra deles, mas eles iam para lá pregar o evangelho. É uma coisa, e esse movimento moraviano vai dar sustentação, porque, irmãos, eles pegaram o evangelho em todo lugar do mundo. Os moravianos foram para todo lugar do mundo, como esses quakers estiveram no Brasil também, o movimento teve no Brasil muito forte. Mas eles moravianos foram para todo lugar do mundo, irmãos, e eles vão preparar o chão, o pano de fundo, para o grande avivamento que viria depois. São pessoas apaixonadas pelo Evangelho. E esse von Zinzendorf é o cara que vai fazer história, como pregador, como ensinador, mas acima de tudo um homem de oração. Vamos levantar uma campanha que dura 100 anos, né? Pensa só, a gente não consegue fazer uma oração de 20 dias, né? Um mês, não consegue, né? Essa campanha, tipo, sempre tinha irmãos orando 24 horas sem parar. Não, sempre tinha alguém orando. Durante esse período de 100 anos, nunca teve um momento que não fosse para aquela campanha de oração. Pelos missionários no mundo, pelas pessoas enviadas. Pensa, eu fico pensando que, irmão, é loucura. É 3 gerações praticamente, né, se pensar. É loucura. É loucura não, o Evangelho, a pregação da palavra é loucura, né? Para se perde, né? E salva o poder de Deus. Ô pastor, ali em Palhoça, toda virada de mês, chega nas congregações uma lista para fazer 24 horas de oração durante 30 dias. De 30 em 30 dias vão renovando. Toda noite tem gente orando 24 horas. Como o volume é grande de pessoas, né? Aí você tem, não se torna cansativo, sempre tem alguém no horário. Né? A gente vê às vezes que a gente faz as campanhas de oração viradas aí, a gente faz virada de, passou a fazer 12 horas, né? E às vezes você fica ali, e o pessoal não vem. Cara, eu tô com 4 horas de oração e não vem ninguém substituir aqui. Eu já tô falando meu Jesus pro Genésio, já nem sei o que eu tô falando mais, né? Então penso, um amigo meu tinha da campanha de oração, da meia-noite a 1 da manhã, 40 dias. Eu fazendo uma campanha muito louca, minhas igrejas começava os primeiros 5 dias, 30, 40 pessoas na oração, 20 dias depois estava eu e a Fábio. Aí a pouco só eu, a Fábio e a Fábio ia mais. Mas tinha um cara que ia orar comigo sempre, o cara é insistente. E um dia ele orando comigo lá, Senhor Jesus, coitado, o dia inteiro trabalhando pesado, trabalhando um caminhão de madeira, né, carregando madeira pesado, né, irmãos? E eu já não aguentava, mas Jesus, já 30 dias, Senhor, por que eu fiz 40 dias? E Jesus, não me mata, Senhor, mas se puder, dá um jeito, porque eu não quero fazer essa campanha. Eu dava ali uns 3 meses, 40 dias de oração, vamos lá. Aí começava a pegar a motivação, meus 3 cultos eram Pentecoste, só quando depois de um mês, não queria nem saber mais de oração. E aí o irmão orando comigo, Jesus, eu abençoo, e ele dormindo e acordava, nós em 5 na igreja. Meia luz, só a igreja, a luz pública tá ligada, né? Eu estudava, irmão estava de novo, já não roncava, mas eu estava respirado nela profunda, ela já dormiu, aquele lá está dormindo também, aqui eu também, e eu na paz de falar, Jesus, eu te abençoo, Jesus. Aí ele acordou assim em si, acordou e eu fiz quando não vi, mas ele virou a cabeça pro lado assim, eu fiz quando amém. Sabe que tem oração, né? Tem oração diferente, tem oração a oração do obreiro integrado diferente desse. Vai que tá com alguma dor, né? Amém. A oração do pastor é diferente, do pastor é amém. Amém, Jesus, né? O crente não convertido, ele fala tanta palavra que nem sabe o que está falando, é tanta coisa que ele tem para pedir ao mesmo tempo, e ele quer colocar num combo fechado, tem aquele cara de mais experiência dizendo, tu sabe, Senhor. Tu sabe, já está me fazendo toda uma conexão de só. Tu sabe, Senhor, tu sabe. E tem aquele que ora aqui e outro que concorda do outro lado, né? Porque você pensa, recebe, amém, Jesus. Mas amém. Vamos tomar um cafezinho rápido aí, gente. Igreja, no meio dos governos seculares, na conduta do povo enquanto pessoas da sociedade. Não basta somente ficar preso nas 4 paredes da igreja. A gente precisa romper a 4ª parede, né, como diz o Luiz Hermínio. A gente precisa romper a 4ª parede, a gente precisa ir para fora. E aí o que eles pregavam é o seguinte, que era preciso uma mudança de vida fora desse perímetro eclesiástico. Era preciso promover uma mudança externa. Preciso promover uma mudança externa além dessas 4 paredes. Era isso que eles estavam pregando naqueles dias. E aí o John Wesley, que para muitos foi o cara que ganhou
a Inglaterra para Jesus, e a rainha da Inglaterra tinha mais medo da oração do Wesley do que qualquer outra coisa, né? O Wesley, o Wesley era um homem, irmão, que era temido e respeitado. O jornal do Wesley era lido em todo lugar. Qualquer lugar eles liam, né? E o Wesley tem uma história muito interessante, que ele foi o sexto filho resgatado, né? Do fogo, deu um incêndio na casa deles, quando ele era pequeno, e eles tinham tirado todos os filhos para fora e esqueceram dele. E de repente fizeram uma escada lá e tiraram o Wesley de cima do sobrado, né? E aí, anos depois, o Wesley estava de pé do lado que for a casa dele que pegou fogo, e eles disseram assim, no jornal assim, não é esse o tição tirado do fogo? E o Wesley era tremendo, a pregação dele, eu queria poder ouvir esse cara pregar. Eu tenho em casa a teologia de Wesley. Irmãos, ele é muito profundo, ele tinha conteúdo, só que ele era muito pentecostal. E aí diz na história que uma mulher foi no culto assistir ele pregar. Ia no culto assistir ele pregar. Só que daí, tipo assim, você entrava no culto da manhã e tinha que esperar a vaga para entrar no culto da tarde. Então você ia para o culto da manhã, não podia de tarde. Era culto o dia inteiro, então você não podia ir no culto da manhã e da tarde. Você ia no culto da manhã e da tarde você não ia. E o pessoal começou a perseguir, porque sempre havia perseguição, né? O pessoal começou a perseguir, tinha um escritor, um jornalista, um autor de jornal, que ele ia lá, ele criticava muito Wesley, pela pregação dele, porque a pregação dele não era a pregação não só para as quatro paredes, é isso que a gente tem que entender. Nós precisamos ter a nossa pregação ser contemporânea. Sabe, eu fico olhando assim, às vezes, irmãos, eu acho que a gente peca muito, a gente dá uma mensagem baseada, não, porque lá, assim e tal, naquele tempo, daquela forma, irmãos, a mensagem precisa ser contemporânea. Esse dia eu preguei que falei sobre, para os jovens aqui, eu falei sobre o Loki lá do Thor, falei sobre não falei sobre a chave do peregrino, mas falei sobre o Loki, falei sobre sobre o Thor, mas falei sobre outro cara, outro personagem aí, As Crônicas de Nárnia, falei do Aslan. Eu vi que me criticou depois, você não falou sobre o Capitão América nem sobre o Homem de Ferro, né? Mas uma zombaria, olha, eu pego a teologia que eu preguei em uma hora sobre o Loki e sobre o Aslan, eu pego a teologia que eu preguei em uma hora lá e coloco na tua frente. Se puder provar o contrário que não é Bíblia, tu me diz então, né? A mensagem em si é atual, irmãos. Porque falar daquele outro, irmãos, o que quer dizer isso aqui? Jesus, o que é isso? Eu preciso trazer a mensagem, preciso do povo. A mensagem nossa é fazer o quê? Que o povo que nos ouve entenda o contexto que a gente quer chegar. Não podemos falar daquele passado distante, entender que, vamos lá, pode, Carol? Entender que aquele passado distante, que não está, nós vamos trazer ele para a atualidade. E colocar o povo dentro desse contexto, para que o povo entenda o que a gente está falando. Entende? É necessário isso. Então a gente precisa trazer isso aqui. E o Wesley, irmãos, ele disse que a senhora foi ver ele pregar no primeiro culto, e o jornalista estava lá, entrevistando o pessoal, que se encontrava alguma coisinha para falar mal. E o Wesley, a senhora pegou para participar do primeiro culto, umas 2 ou 3 horas de culto. Acabou o culto, a mulher já vai, sai por lá e vai para a fila do lado de novo, para ficar no culto da tarde. E o camarada viu, o cara chegou lá dela, senhora, a senhora não acabou de sair do primeiro culto aí? Sim, meu filho, eu vou participar do culto da tarde. Mas a senhora, 2, 3 horas de culto, o que a senhora vai fazer ouvir o que tanto a senhora gosta de ouvir esse Wesley? O que ele fala para a senhora? Não, meu filho, não vou ver ele pregar. Não, o que a senhora vai fazer então? Eu vou ver ele queimar. É que quando ele prega, ele queima, e quando ele queima, o fogo que há nele começa a queimar em mim também. Eu vou ver ele queimar, porque enquanto ele prega, ele queima por dentro, e o fogo dele começa a arder dentro de mim também. Sabe? Isso precisa consumir a gente, precisa arder na gente, sabe? Precisa arder em nós, sabe? Esse fogo, essa questão de queimar, sabe? Queimar, precisa arder em nós. Precisa consumir a gente, sabe? E há momentos, irmãos, que a gente pode até aqui, que o nosso conhecimento vai até aqui, sabe? Mas tem uma hora que ele diz assim, ó, chega, o conhecimento cessa aqui, ó. Para que a graça ela se sobressaia nisso, sabe? É necessário. E olha a conversão do Wesley. Na página 20 ali, para nós concluir essa aula. A conversão do Wesley. Não tem tempo, para nós terminar o assunto. Vamos ver a conversão do Wesley, como é que foi. Quarta-feira, 24 de maio de 1788. Penso que era cerca de 5 horas da manhã, quando eu abri a minha Bíblia, nessas palavras, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Segundo Pedro 1:4. Mesmo quando ia sair, eu abri outra vez nessas palavras, tu não estás longe do reino de Deus. À tarde pediram-me para ir à Catedral de São Paulo, a antífona era, das profundezas eu clamei por ti, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz, que os teus ouvidos considerem bem a voz da minha dor. Se tu, Senhor, fores rigoroso,
a assinalar o que está feito errado, ó Senhor, quem poderá subsistir? Mas há misericórdia em ti, portanto tu serás temido. Ó Israel, confia no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e em ti há abundante redenção. E ele resgatará Israel de todos os seus pecados. À tarde, com pouca vontade, fui a uma reunião sei lá como é o nome disso aqui, eu não vou tentar pronunciar, em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca de 20 horas e 45 minutos, cara, era metódico. Os metodistas eram metódicos. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Percebam que ele vai descrever bem o que aconteceu durante o dia inteiro dele, mas no ato da conversão ele é bem resumido, porque aquilo que ele não deu o que ele escreveu, só disse que ele estava lá, ele ouviu a palavra e aquilo ferveu no coração dele. Viu? Eu até fui meio sem vontade, estava lá, já tem que ir no culto da tarde mesmo, por aí, né, aquela coisa, né? Mas vou no culto. E Deus falou com ele lá e naquele momento ele sentiu algo diferente. Esse camarada que vai marcar a história da Inglaterra e a história do planeta. Tanto é que você vai falar de Wesley em qualquer lugar, irmãos. Eu fico imaginando, porque o que eu falei antes, né, Wesley orava tanto que o lugar onde ele orava, os joelhos ficaram cravados no chão, né, aquele lugar ficou marcado. Eu fico imaginando isso, irmãos. Esses homens estavam realmente acima da média. Sabe? É claro que a gente vai destacar, são homens que marcaram a história, os heróis da fé, mas eram homens acima da média. Eram homens, sabe? Eu coloco eles naquela categoria que os escritores hebreus vão colocar eles, né? Homens dos quais o mundo não era digno. São homens assim, irmãos. São homens assim, pessoas. Você vai pegar, a gente vai falar sobre eles. Mas Jonathan Edwards, ele era tão magro de tanto jejum que fazia. Ele jejuava tanto, ele era uma vareta. De tanto jejum que ele fazia. Irmãos, eram jejuns que ele jejuava direto. Os alunos dele tinham que sentir para ele comer alguma coisa de vez em quando, porque ele só tomava água. Jejum. Mas quando ele pregava, aquele Pecadores na Mão do Deus Irado, né? Um dos best-sellers, livro que é indicado hoje, vai fazer faculdade de teologia, não falar para você fazer isso, para você ler esse livro. Ele era, irmãos, as pessoas se arranhavam os bancos de medo de cair. E essa mensagem ele pregou por toda a Inglaterra muitas e muitas vezes. Ele pregava a mesma mensagem. O inferno está com a sua boca aberta, pronto para receber vocês. E as pessoas se agarravam nos bancos, se arranhavam os bancos de medo de cair no inferno. Sentiam o inferno embaixo dos pés deles. Sabe, isso aqui é uma questão muito doida. Porque... Agarre, pessoal. Se piscar de novo não me veio mais aqui, foi arrebatado aí. Então, eles, sabe, esses caras estão acima da média, irmãos. Tu pega o William Seymour, ficar 13 horas orando. Você pega as pessoas só olhando por cima. George Whitefield, irmãos, irmãos, era uma voz tremenda, ele pregava ao ar livre, né? Imagina em lugar, porque pregar ao ar livre, pregar na igreja sem microfone, é uma coisa que o som vai ficar retido aqui, imagina o ar livre que dissipa. Ele pregava ao ar livre, as multidões se aglomeravam para ver que iriam pregar. Sabe, John Wycliffe, o cara abandonou a riqueza para ser um dos maiores comentaristas bíblicos de todos os tempos. Horácio vieram depois, os discípulos dele que escreveram, né? Que traduziram a Bíblia para o inglês. Esses caras estavam acima da média. Vamos chamar um cara brasileiro no meio, né, irmãos? O João Ferreira de Almeida, né? Segundo a tradição, ele traduziu a Bíblia em quantos dias? Quanto tempo ele traduziu a Bíblia? Mas foi tempo recorde, né? O português. São pessoas que tiveram uma contribuição gigantesca. Que senão, mas se não tivesse, Deus levantaria ou não sei, Deus levantaria com certeza. Mas são esses que Deus levantou. Honra quem honra, tributo quem tributo, né? Então, são pessoas. E o John Wesley foi uma das figuras ímpares na história da teologia. E se você puder, eu tenho o livro da Teologia de Wesley, se você pudesse adquira, vale a pena você ter. É uma linguagem bem pesada, porque o cara era doutor no que escrevia. Aí você vai dizer o seguinte, pastor, mas os caras fizeram história naquele tempo, tá? Irmãos, vamos falar o quê? Sobre que teologia nós falamos hoje aqui? A teologia que eles criaram. Nós estamos falando de teologia que eles criaram. Nós estamos falando de livros que eles escreveram. Não vai surgir um cara novo escrevendo um livro novo, mudando o assunto, não. Só vão escrever coisas que nós já ouvimos falar. Não, eu não tenho mais o que escrever. Entende? Não vai surgir um próximo John Wesley amanhã escrevendo coisas novas, de coisas que não foram escritas, não foram pronunciadas. Não tem mais o que escrever.
Já foi escrito tudo. Já foi, sabe? E aí por isso que Paulo vai dizer assim, se eu tiver que me gloriar, eu me glorio em Cristo. Porque não tem mais nada, ou seja, o que eu sei, alguém já escreveu antes. O que nós sabemos hoje, alguém escreveu no passado. E esses caras escreveram. Agora não escreveu hoje, a gente vai lá no Google, qualquer dúvida vai lá no Google, pai, já pega a resposta, né? E às vezes deturpada, né? Os caras na época não tinham, os caras na época estavam lá que nem o Martinho Lutero lá escondido atrás de um biombo lá para não ser morto, lá vai de joelho, lá escrevendo. Sim, né? Que passava o dia inteiro escrevendo. Já que eu não posso sair daqui, eu vou escrever. Bombardeou, onde chegava o escrito de Lutero era bomba, o pessoal se reunia para ouvir o cara. Tinha um escrito só, o cara chegava lá para ler e o pessoal sentava para ouvir. Meu Deus, isso é o que Lutero disse agora. Algo que reflete, né, isso, porque às vezes a gente vive num tempo que ainda já é diferente da nossa infância, que já era mais difícil, mas ainda assim num tempo que a gente tem um acesso à informação que já vem se difundindo e hoje nem se fala. Mas eu assisti um filme que conta história, só para relatar essa dificuldade, né? Quando foi escrito o primeiro dicionário, acho que é o primeiro dicionário Aurélio, né? Não lembro se é o Aurélio, enfim. Que eles chamam um cara para escrever o dicionário. E o que nós vamos fazer? Porque eles queriam escrever sobre as palavras, mas tinha tanta palavra. E eles convocam o povo, né, para ler e achar as palavras, né, que existem nos livros e qual era o significado, para as pessoas irem lendo na literatura que cada um tinha em casa. Eles convocam o povo em geral, né? Para escrever, e as pessoas vão escrevendo, achei em tal livro, de tal época, e lá o significado era esse, e significava isso, e vão escrevendo. E aí a história é uma história real, e ela relata, na verdade, a história de um militar, que ele fica meio louco, mata um cara, assim, achando que era um espírito que tá assombrando ele, e ele vai para a cadeia e ele desossa, né? Ele lê, eu acho, meio mundo e contribui muito. Mas olha só, quando ele para de pensar, né, os caras queriam escrever um dicionário, foram, sei lá, 2, 3 anos, vinha a cartinha com uma palavra, eles foram catando, né? Então a gente relata essa dificuldade, hoje a informação está ali, né? Tá na mão, não precisa imaginar, né? É até um excesso, talvez até por isso. Excesso, porque a poluição na verdade é uma poluição do conhecimento, né? Você vai pegar um assunto, eu fui num restaurante em Palmas, e onde você chega assim, daí o cara, antes que restaurante, a gente com coisas antigas, né? Eu cheguei numa parte que diz assim, ó, aqui é o computador, era a Barça. Eu queria uma Barça, né? Lembra da Barça? Aqui tá o nosso computador, aqui era a Barça. O nosso Google era a Barça. Quem tinha a Barça era um negócio, né? Barça! Na minha escola tem até hoje os livros do Barça. Você vai lá, é histórico, nas bibliotecas tem lá, né? Pensa, era nosso Google. Né? Veio a internet de escada, aquela coisa, parece que foi tão louca, tão antiga, né? Entende? O conhecimento, irmãos, isso sobrar uma coisa para nós. Está na nossa mão. Está na nossa mão. Conhecer na nossa mão. Esses caras não tiveram, só que esses caras geraram conhecimento para nós temos hoje até hoje. Vamos lá para terminar, gente? 5 minutinhos tem ainda? Movimento de tradição de fronteira. Vamos lá. Quem lê para mim aí? Onde é que paramos? A mais importante tradição do culto do protestantismo americano, talvez da cristandade americana, tenha recebido a alcunha da tradição de fronteira, ou tradição de reavivamento. Ela se refere aos grupos religiosos que imigraram, cresceram e prosperaram nos limites territórios a oeste dos montes Apalaches no século XVIII. Entre outros, podemos destacar a presença dos batistas, metodistas, discípulos de Cristo e a Igreja de Cristo. Olha só, segura aí. Esse povo aqui, como falar no Movimento de Fronteira, está falando justamente sobre esse pessoal que estava nos limites do território americano. E esse pessoal vai contribuir por quê? Esse tinha um biblicismo simples, ou seja, a pregação deles era muito simples. A autonomia da igreja local e o pragmatismo que era? Era validar as verdades daquele momento, sem se basear no que havia sido coisa no passado. Ou seja, o que eles estavam ensinando agora era atual. Não é que nós achamos para trás que estava no passado, mas eles olhavam para aquelas verdades que estavam sendo ensinadas ali agora e comparavam com aquilo que tinha sido feito antes. Então era uma coisa muito simples. E eles vão fazer o quê? Vão começar a promover os cultos no ar livre. Não tinha igreja, então os cultos no ar livre. A pregação era simples, a mensagem era focal, era para aquele grupo, era uma mensagem evangelística. Todos os cultos deles, todo o culto deles era um culto evangelístico, a salvação de almas. O foco dessa tradição movimento de tradição de fronteira era a salvação de almas. Claro que a gente vai entender o seguinte, que devido a essa preocupação em ganhar alma, não se produzia discípulos. Esse é um grande problema, porque você precisa ganhar eles e discipular, ensinar eles a ser cristão.
E essa pregação e até hoje muitas igrejas, que é só salvação de alma, salvação, 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 mas enquanto você não tem se você só ganha e você não doutrina, não discipula, não ensina, você gera hoje e perde amanhã. Por isso são movimentos de transição, movimentos, atrai o povo, salva eles, mas não dá uma conduta cristã para eles, porque não tem tempo de ensinar, não tem base para ensinar. Então essa transição de fronteira vai ser muito importante, porque vai criar uma nova, vão ser, irmãos, um grande celeiro de ganhador de almas. Havia muitas conversões, o povo era foco era ganhar alma. Só que não tinha esse conteúdo para mantê-los. E aí os movimentos afro-americanos, irmãos, aí a gente vai entender o seguinte. Esse movimento afro-americano, o que aconteceu? Nós estamos falando do escravismo, da escravidão americana. Então as pessoas, o cara tinha os seus escravos, mas ele começa a evangelizar os seus escravos. O cara não deixava de ser escravo, o cara era escravo dele, mas ele evangelizava o escravo. Então, e é o que acontece? Dá uma misturinha legal ali, irmãos. Porque os movimentos americanos, afro-americanos, eles vão fazer o quê? Vão dar uma vida para a igreja que a igreja americana não tem. Que vida que é essa? O culto, irmão, para quem vê um culto os haitianos, por exemplo, aqui, irmão, é um culto diferente. Bate palma o culto inteiro, e daí tem aquela, porque vem o movimento da senzala para dentro, da escravidão para dentro das igrejas. Aquele negócio de amém, fala mesmo Deus, é isso aí, Senhor, tá? Fala, eu recebo esse negócio tudo aí que a gente tem aí hoje em dia. Isso aqui é um costume africano, vem da cultura deles para nós. Eu vejo o negócio que nós temos no Brasil é muito influente isso, muito bem. Mas as igrejas americanas, as igrejas batistas americanas, as histórias tem muito mais. Quem assiste aqueles cultos, aqueles filmes americanos, tem os cultos batistas, né? Aquelas igrejas, assim, aquela ponte aguda, assim, aquela igreja branca, né? São igreja batista. E você vê aqueles cultão lá, o pessoal se alegrando do Espírito, são pentecostal mesmo, né? Geralmente você pode ver que a maioria são de afro-americanos. E a cultura deles é o quê? Palma, coralzão, coral assim, aquele coral que eu fico com inveja santa, irmão. Meu Deus do céu, aquele coralzão de hino que eles pegam e começam a cantar, só o piano aqui, o pessoal solta a voz, voz sobre voz, dividida, aquela coisa toda. Irmão, vamos comparar. Vamos nós no cultão. Vamos para a Assembleia de Deus. Não Congresso. Congresso o cara se transforma. Nunca vi. Mas vamos nós no culto. No culto. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Se quem me conhece sabe, eu não estou nem aí para quem está no culto e não está. Eu estou adorando o culto inteiro, não é isso. Gostar, não estou nem aí para ele. Gostar, levanta a mão. Se eu choro para mim, não estou nem aí, porque eu não estou para agradar ninguém mesmo. Ninguém sabe o perdão que eu recebi, então. Se não gostar, come menos, né? E aí, mas estou no culto lá, Assembleia de Deus. Levanta a mão, irmão. Baixa a mão. Senta, levanta. Vamos cantar, vamos ficar de pé, irmão. Parece uma marionete, né, irmãos? Quem está dirigindo o culto parece ser o cara que está dirigindo o culto, o cara tem que ter um gás aqui para manter o culto. Pelo amor de Deus, não levanta o cara lá atrás. Eu vi um vídeo esses dias, eu fiquei louco. Um vídeo de um congresso, você está no congresso. Irmão, Jesus estava na casa. Mas a glória é tão boa, a igreja é tão boa assim. Eu vendo vídeos assim, meu Deus, o pessoal sai da igreja, gente jovem chorando. E o pessoal falando, e você pulando, saltando, profetizando. Eu olho atrás no final da igreja, tem uma irmã assim, ó. Esse Jesus, essa irmã não está nesse culto, não está. Ou morreu ali sentado. Sabe assim, ó. Porque, aí eu estou dizendo isso aqui, um contexto nosso, assembleiano nosso. Levanta a mão, levanta a mão. Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos sentar. Não, lá não é assim, não é. E happy day, o pessoal ali, eles estão dançando. Sabe? A gente vai num culto aqui, a gente fica assim, ó. Quem é que está mais vivo, irmão? Quem está mais vivo, será? Entende? Porque só quem sabe o tamanho do perdão que ele recebeu é que é grato da forma que deve ser. Diz que agora estão batendo uma palma. Mas eu não bato palma, irmão. Já viu no bato palma? Porque eu sou tão no jogo de ritmo. Se eu bater palma, eu era tanto ritmo. Então, para não estragar ninguém, eu fico quieto. Eu bato. Pastor, é só olhar quem está conduzindo, quem está cantando de bater, daí só tem duas palmas, depois duas. Eu mal fazia marchar, irmão, eu tocava bumbo na banda do colégio, mal fazia marchar. Quando eu via tarola, uma dificuldade. Então, mas essas igrejas pentecostais americanas, as afro-americanas, vão trazer essa vida para a igreja americana. E as igrejas se mantiveram dessa forma, estão vivas até hoje. Mas, por exemplo, a Assembleia de Deus Americana, irmãos, a Assembleia de Deus Americana é uma falência. A Assembleia de Deus Brasileira nos Estados Unidos é uma falência. Sabia que não temos igreja lá? Não temos templo lá, sabia? Não temos templo. Nossos pastores que moram nos Estados Unidos não tem templo. Eles alugam o templo. De dia, hoje é domingo, hoje é culto. Nas 5 horas da tarde é culto da igreja presbiteriana e tal. Tanto é que você vai ver as igrejas americanas, nossos pastores dos Estados Unidos, vai lá ver. Tem um crucifixo atrás. Tem Assembleia de Deus, não é nossa igreja.
Aquilo é tempo alugado, perdão, não é alugado tempo, é alugado horário de culto. Então, tal hora, das 5 às 6, é a igreja presbiteriana, beleza. Das 4 às 5 ali é a luterana, beleza. A Assembleia de Deus começa às 7, beleza. 7 horas está os crentes na porta, esperando. Acabou o culto de vocês, beleza. Assembleia de Deus. Pode olhar. Os púlpitos lá, todo púlpito tem crucifixo, tem tudo. Se você olha, meu Deus, mas não é a Assembleia de Deus. Não temos tempo. Não temos tempo. Mas tem um horário de culto. Crente não se visita, crente não se reúne, crente só vai para o culto e mais nada. Isso é a realidade da Assembleia de Deus americana. Pastor, mas em Orlando tem uma Assembleia de Deus muito forte lá. Sim. Tem as igrejas tradicionais. Lá é bem tradicional. Eu sei porque o Tom, ele ficou lá um bom período e ele mandou vídeo e tal, mas Mas eu estou dizendo assim, que em comparação com a igreja que foi a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, hoje não tem nada. Não tem nada. A gente tem uma outra igreja lá e, por exemplo, para nós terminar, uma realidade hoje, vou fechar aqui, uma realidade hoje da igreja num país que seria um país, em tese, um país evangélico, o Canadá. O Canadá é um país que não tem pastor. Né? Um pastor lá faz um culto em 3 lugares ao mesmo tempo. Ele presencialmente ele ministra aqui e por vídeo ele ministra mais 2 igrejas, não tem pastor. Não tem pastores porque a igreja é um país evangélico, tá? É um país evangélico. O Canadá agora passou por até leis contrárias ao evangelho, mas é um país cristão. Elizabeth é a rainha lá, a soberana lá do Canadá. Entende? Então, sabe, é um país cristão, é um país evangélico. Mas é um país evangélico que faz 3 anos que o cara não vai na igreja, mas não, eu sou crente. A maioria são cristãos evangélicos. Vai falar com ele, não, faz 3 meses que eu vou na igreja, mas não. Ah, não, faz 1 ano que eu vou frequentando um culto. Não, eu sou crente, batizado na igreja, vou criado na igreja. Sou crente. Mas bobear que por Concórdia a gente conta também, né? Mas não é Canadá, não encontra. Mas sabe o que é isso? Esse é o pensamento que domina os Estados Unidos hoje. Por exemplo, hoje, se for na Inglaterra, os grandes templos americanos, ingleses, os grandes templos ingleses, não são mais igreja. São bares, são danceterias. As igrejas onde John Wesley pregou na Inglaterra é danceteria, é museu. Sabia disso? Os templos onde Charles Spurgeon pregou no passado, hoje são lugares de encontro histórico. Lá veio aqui e pregou com Charles Spurgeon. Onde é que é a igreja? Onde é que é? Não tem uma igreja. A igreja do Lutero na Alemanha, por exemplo, está lá. É um lugar de visitação. Não tem mais culto. Não tem mais culto. Irmãos, os lugares históricos. Mas na Inglaterra, a maioria virou pub, lugar de reunião, barzinho, danceteria, casa noturna. As igrejas onde os caras pregaram no passado, hoje são casa noturna. Onde é que está o avivamento? Onde é que está a terra de John Whitfield? A terra dos grandes avivamentos, dos grandes pregadores? A Inglaterra dos avivamentos, onde é que está? Me ouve falar de um pastor inglês. Irmão, existe um pastor inglês aí, um cara da Inglaterra, um grande pregador da Inglaterra. Existe um nome. A gente vai falar de pastores americanos, vai falar daqueles de James, vai falar do cara que morreu agora há pouco tempo, que não era o teólogo dos últimos anos. Agora aquele pastor chinês que nos deixou agora, né? Coreano, perdão. Mas fala um nome da Inglaterra. Mas pensar não tem ninguém. Por quê? A Inglaterra, os avivamentos, ela entrou nisso aqui, ó. E aí eu vou declarar uma coisa que está acontecendo com o Brasil, vai acontecer com o Brasil se nós não passarmos um grande reavivamento. Vamos falar da história do Brasil, do que foi a Assembleia de Deus, que foi a igreja brasileira, mas se a igreja brasileira não acordar para um grande despertamento e sair das 4 paredes, sair dessa questão dogmática que a gente vive, desse pragmatismo, né, irmãos, dessa questão cultural, porque veja bem, desse faz de conta, a gente acordar para a realidade, nós estamos indo para cá também. Vamos falar aí que nós vamos, no Brasil já teve um grande avivamento. No Brasil, sabe, vamos ter história, vão ser fato histórico ruína para ser estudado, sabe? É que Abraão, termino com esse assunto. Abraão, quando ele fez o acampamento dele pela primeira vez, ele montou seu acampamento entre Ai e entre Betel. Ai é ruína, Betel é casa de Deus. Só que se de manhã ele tivesse voltado para Betel, ele estava de costas para a ruína. Mas se ele tivesse voltado para a ruína, ele estava de costas para Betel. Então a diferença é que posição a igreja vai tomar. Nós como igreja vamos tomar agora. A gente fica de frente para a ruína ou fica de frente para a casa de Deus. Ou a gente volta para a vontade de Deus ou a gente vai para a ruína. E a tendência é que a gente está indo mais para a ruína do que para outra coisa. Porque Deus nos espera nessa última hora, né? Deus nos espera que possamos voltar para esse movimento pentecostal. Continuando. Amém, irmãos? Amém. Olha bem.